Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo 43. A mente e a saúde espiritual. Frutos da vida espiritual. A vida espiritual empresta a seu possuidor aquilo que todo mundo busca, mas que nunca poderá ser obtido sem inteira entrega a Deus. Corpo, espírito e alma beneficiam da comunhão com Deus. Todo o conhecimento e desenvolvimento real tem sua fonte no conhecimento de Deus. Para onde quer que nos volvamos, seja para o mundo físico, intelectual ou espiritual, no que quer que contemplemos, fora a mancha do pecado, revela-se este conhecimento. Qualquer que seja o ramo de investigações a que procedamos, com o sincero propósito de chegar à verdade, somos postos em contato com a inteligência invisível e poderosa, que opera em tudo e através de tudo. A mente humana é colocada em comunhão com a mente divina, o finito com o infinito. O efeito de tal comunhão sobre o corpo, o espírito e a alma está além de toda estimativa. Amor a Deus, necessário à saúde. Deus é o grande zelador do maquinismo humano. Ao cuidarmos de nosso corpo, devemos cooperar com ele. O amor de Deus é necessário à vida e à saúde. Saúde do corpo, importante à saúde da alma. Deus deseja ser reconhecido como o autor de nosso ser. A vida que Ele nos deu não é motivo de brincadeira. O descuido dos hábitos do corpo revela descuido do caráter moral. A saúde do corpo deve ser considerada como essencial ao progresso no crescer na graça e no temperamento uniforme. Boas obras promovem a saúde. As boas ações são bênçãos duplas, beneficiando tanto o que pratica como o que é objeto da bondade. A consciência de proceder bem é um dos melhores medicamentos para corpos e mentes enfermos. Quando a mente está livre e satisfeita por um sentimento de dever cumprido e o prazer de proporcionar felicidade a outros, a animadora e nobilitante influência traz vida nova a todo o ser. A piedade em harmonia com as leis da saúde. Os que andam no caminho da sabedoria e santidade observam que a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo 4, verso 8. São sensíveis aos prazeres reais da vida e não se perturbam com infundados remorsos de horas desperdiçadas, nem com sombrios presságios, como as pessoas do mundo fazem muitas vezes quando não entretidas por algum divertimento excitante. A piedade não entra em conflito com as leis da saúde, mas está em harmonia com elas. O temor do Senhor é o fundamento de toda verdadeira prosperidade. Constante luta contra os maus pensamentos. Que todo aquele que deseja ser participante da natureza divina aprecie o fato de que tem de escapar das paixões que há no mundo. Tem de haver um constante lutar da alma contra as más imaginações da mente. Tem de haver uma firme resistência à tentação de pecar, em pensamento ou ação. A alma tem de ser guardada contra toda mancha mediante a fé naquele que é capaz de guardar de tropeços. Devemos meditar sobre as Escrituras, pensar sóbria e candidamente nas coisas que pertencem à nossa salvação eterna. A infinita misericórdia e amor de Jesus, o sacrifício feito em nosso favor, pedem a mais séria e solene reflexão. Devemos demorar o pensamento no caráter de nosso amado Redentor e intercessor. Devemos procurar compreender o significado do plano da salvação. Devemos meditar na missão daquele que veio para salvar seu povo de seus pecados. Pela constante contemplação de temas celestiais, nossa fé e amor se fortalecerão. Dano causado à saúde enfraquece as faculdades morais. Tudo quanto prejudica a saúde não somente diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais. Desde que o espírito e a alma encontram expressão mediante o corpo, tanto o vigor mental como o espiritual dependem em grande parte da força e atividade física.
O que quer que promova a saúde física, promoverá o desenvolvimento de um espírito robusto e um caráter bem equilibrado. O corpo, um meio para o espírito e a alma. É o corpo um meio muito importante pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para a formação do caráter. Essa é a razão por que o adversário das almas dirige suas tentações no sentido do enfraquecimento e degradação das faculdades físicas. Seu êxito neste ponto significa muitas vezes a entrega de todo o ser ao mal. As tendências da natureza física, a menos que postas sob o domínio de um poder mais alto, seguramente obrarão ruína e morte. O corpo deve ser posto em sujeição às faculdades mais altas do ser. As paixões devem ser controladas pela vontade, que por sua vez deve ela mesma estar sob o controle de Deus. O régio poder da razão, santificada pela graça divina, deve dominar a vida. Poder intelectual, vigor físico e longevidade dependem de leis imutáveis. Mediante a obediência a essas leis, pode o homem ser um conquistador de si mesmo, conquistador de suas próprias inclinações, conquistador de principados e potestades, dos príncipes das trevas deste século e das hostes espirituais. Energia vital comunicada à mente pelo cérebro. O Senhor deseja que nossa mente seja clara e aguda, capaz de ver em sua palavra e serviço pontos importantes, cumprindo sua vontade, confiando em sua graça, trazendo para sua causa uma consciência clara e espírito agradecido. Esta espécie de alegria promove a circulação do sangue. Energia vital é pelo cérebro transmitida à mente. Por isso o cérebro não deve ser nunca obscurecido pelo uso de narcóticos ou excitado tomando estimulantes. Cérebro, ossos, músculos devem ser postos em ação harmoniosa, a fim de que todos atuem como máquinas bem reguladas, cada uma das partes agindo em harmonia com as outras, sem que nenhuma delas seja sobrecarregada. A dispepsia torna incerta a vida religiosa. Os princípios da reforma de saúde deveriam ser introduzidos na vida de todo cristão. Homens e mulheres que desrespeitam esses princípios não estão em condições de oferecer a Deus uma devoção pura, vigorosa, pois o estômago dispéptico ou o fígado lerdo fazem da vida religiosa uma incerteza. Comer a carne de animais tem efeito danoso sobre a espiritualidade. Quando a carne se faz o prato principal, as faculdades mais elevadas são subjugadas pelas paixões baixas. Estas coisas são ofensa a Deus e são causa de um declínio na vida espiritual. Fazer o bem é o melhor remédio. A consciência de fazer o bem é o melhor remédio para corpos e espíritos enfermos. A bênção especial de Deus que recai sobre o recebedor é saúde e força. A pessoa cuja mente esteja calma e satisfeita em Deus está no trilho da saúde. Há os que não reconhecem que é um dever religioso disciplinar a mente e demorar-se em assuntos aprazíveis para que possam refletir luz em vez de sombras e trevas. Esta espécie de mentes ou se empenhará em buscar seu próprio prazer em conversas frívolas, rindo e gracejando, e a mente constantemente ocupada com um círculo de entretenimentos, ou se sentirão deprimidos, tendo grandes provas e conflitos mentais que eles julgam apenas poucos terem jamais experimentado ou entenderem. Essas pessoas podem professar cristianismo, mas iludem sua própria alma. Não possuem o artigo genuíno. Trabalhar pela alma, assim como pelo corpo. Nossos obreiros médicos devem fazer tudo o que está em seu poder para curar doenças do corpo e também doenças mentais. Devem vigiar e orar e trabalhar, levando vantagens espirituais, assim como físicas, àqueles pelos quais trabalham. O médico em nossas casas de saúde tem uma obra intensamente interessante para fazer por todo humano sofredor com quem é levado a ter contato. Não deve perder nenhuma oportunidade de encaminhar almas para Cristo, o grande médico do corpo e da mente.
Todo médico deve ser hábil obreiro em atividades segundo Cristo. Não deve haver diminuição no interesse pelas coisas espirituais. Do contrário, será desviado o poder de fixar a mente no grande médico. O médico que lida com mentes e corações desviados. O médico precisa mais do que sabedoria e poder humanos, a fim de que saiba como ajudar nos muitos casos complexos de enfermidade da mente e do coração para os quais ele é chamado. Se for ignorante do poder da graça divina, não poderá ajudar o enfermo, mas sim agravará a dificuldade. Se, porém, tem firme apego a Deus, será capaz de ajudar a mente desviada e enferma. Estará em condições de encaminhar seus pacientes a Cristo e ensiná-los a levar todos os cuidados e perplexidades para o grande portador de fardos. Cristo ilumina a mente. O médico não deve nunca levar os pacientes a fixar a atenção nele mesmo. Deve ensiná-los a apanhar com a trêmula mão de fé a estendida mão do Salvador. Então a mente se lhe iluminará com a luz que irradia da luz do mundo. A verdade tem poder suavizante. O suavizante poder da verdade pura, visto atuante e mantido em todos os seus efeitos, é de um valor que linguagem alguma é capaz de expressar ao povo que sofre alguma enfermidade. Mantém sempre diante dos sofredores doentes a compaixão e a ternura de Cristo e desperta-lhes a consciência, levando-os a crer em seu poder de aliviar o sofrimento e levando-os a ter fé e confiança nele, o grande médico, e terás ganho uma alma e muitas vezes uma vida. A religião verdadeira ajuda a restauração à saúde. Palavras a hóspedes do sanatório que assistiam ao culto na igreja local. Cristo é o nosso grande médico. Muitos homens e mulheres vêm a esta instituição médica, Sanatório de Santa Helena, com a esperança de receber tratamento que lhes prolongue a vida. Para aqui chegar, sujeitam-se a considerável incômodo. Por que não pode todo aquele que vem ao sanatório em busca de auxílio físico vir para junto de Cristo em busca de auxílio espiritual? Por que não haveis, meu irmão, minha irmã, de manter a esperança de que, aceitando a Cristo, Ele juntará sua bênção aos agentes empregados para a restauração da saúde? Por que não terdes fé bastante para crer que Ele cooperará com os vossos esforços para a restauração, porque quer que sareis? Deseja Ele que tenhais mente clara, de modo a poder apreciar as realidades eternas. Ele deseja que tenhais nervos e músculos sadios, de modo a poder desglorificar seu nome, usando ao seu serviço vossas forças. Conselho à pessoa inclinada a ter sentimentos melancólicos. É teu dever mover guerra aos pensamentos opressivos e sentimentos melancólicos, da mesma forma que é dever teu orar. É teu dever atuar contra os instrumentos do inimigo, manter firme o freio à tua língua, bem como aos teus pensamentos. De todas as ocasiões em tua vida em que mais precisas um suprimento de graça, é quando os sensíveis e inflamados órgãos digestivos estão em operação e estás acabrunhado e exausto. Podes ficar surpreso ao ouvir isso, mas é uma espécie de blasfêmia estar constantemente irritado e irritar os outros por tuas críticas e observações sombrias. Esses acessos de indigestão são probantes, mas firma o freio, resolvido a não praguejar diante dos que são teus melhores amigos ou dos que são inimigos teus. Certeza da aprovação de Deus. A certeza da aprovação de Deus promove a saúde física. Fortalece a alma contra a dúvida, a perplexidade e excessiva mágoa que tantas vezes minam as forças vitais e induzem doenças nervosas de espécie muito debilitante e aflitiva. O Senhor empenhou sua inquebrantável palavra de que seus olhos estão sempre sobre os justos e seus ouvidos atentos à sua oração. Relação entre pecado e doença. Existe uma relação indicada por Deus entre pecado e doença. Médico algum poderia clinicar por um mês que seja, sem ver isso ilustrado.
Pode ele ignorar o fato, pode ter a mente tão ocupada com outros assuntos que não lhe dê atenção. Se ele, porém, for observador honesto, não poderá deixar de reconhecer que pecado e doença têm mutuamente a relação de causa e efeito. O médico deve ser ligeiro em ver isso e agir de acordo. Uma vez ganha a confiança do doente, aliviando-lhe os sofrimentos e salvando-o na beira da sepultura, pode ele ensinar-lhe que a doença é resultado do pecado e que é o inimigo caído que procura induzi-lo a práticas destruidoras da saúde e da alma. Pode ele impressionar-lhe a mente com a necessidade de negar-se a si mesmo e obedecer às leis da vida e saúde. Na mente dos jovens, em especial, pode ele incutir princípios retos. Deus ama suas criaturas com um amor terno e forte ao mesmo tempo. Ele estabeleceu leis da natureza, mas suas leis não são arbitrárias exigências. Cada não farás, quer na lei física, quer na moral, contém ou envolve uma promessa. Se é obedecida a bênção, seguirão os nossos passos. Se é desobedecida, o resultado é perigo e infelicidade. As leis de Deus destinam-se a conduzir seu povo para mais perto dele. Ele os salvará do mal e os levará ao bem se deixarem guiar. Mas forçá-los ele nunca fará. Não podemos discernir os planos de Deus, mas temos de confiar nele e mostrar nossa fé pelas obras. O Evangelho cura para as doenças originadas pelo pecado. Quando o Evangelho é recebido em sua pureza e poder, é uma cura para as moléstias originadas pelo pecado. O sol da justiça ergue-se, trazendo cura nas suas asas. Malaquias 4, verso 2. Todos os recursos do mundo não podem curar um coração quebrantado, nem comunicar paz de espírito, nem remover o cuidado, nem banir a enfermidade. A fama, o gênio, o talento são todos impotentes para alegrar um coração dolorido ou restaurar uma vida arruinada. A vida de Deus na alma eis a única esperança do homem. O céu é todo saúde. O ponto de vista defendido por alguns de que a espiritualidade é prejudicial à saúde é sofisma de Satanás. A religião da Bíblia não é prejudicial à saúde, seja do corpo ou da mente. A influência do Espírito de Deus é o melhor remédio para as doenças. O céu é todo saúde. E quanto mais profundamente forem sentidas as influências celestiais, mais certa será a recuperação do crente inválido. Os verdadeiros princípios do cristianismo abrem perante todos uma fonte de inestimável felicidade. A religião é um manancial contínuo, do qual o cristão pode beber à vontade e jamais secar a fonte. Religião, a verdadeira ciência de cura. É a religião um princípio do coração, e não a palavra mágica ou artifício da mente. Olha tão somente para Jesus. Esta é a tua única esperança e a única esperança de teu esposo de alcançar a vida eterna. Esta é a verdadeira ciência de cura para o corpo e a alma. A mente não deve concentrar-se em qualquer ser humano, mas em Deus. O amor ao Redentor afasta as emanações pútridas. A mente é enevoada pela malária sensual. Os pensamentos precisam ser purificados. Que não teriam sido os homens e mulheres se tivessem reconhecido que o tratamento do corpo tem tudo que ver com o vigor e a pureza da mente e do coração. O verdadeiro cristão obtém uma experiência que promove a santidade. Ele está sem uma mancha de culpa na consciência ou um laivo de corrupção na alma. A espiritualidade da lei de Deus, com seus princípios limitadores, são incluídos em sua vida. A luz da verdade ilumina-lhe vivamente o entendimento. Um brilho de perfeito amor ao Redentor afasta as emanações pútridas que se interpuserem entre sua alma e Deus. A vontade de Deus tornou-se a sua vontade, pura, elevada, refinada e santificada. Seu semblante revela a luz do céu. Seu corpo é um adaptado templo para o Espírito Santo. A santidade adorna-lhe o caráter. Deus pode comungar com ele, pois alma e corpo estão em harmonia com Deus. O amor de Cristo, poder vitalizante.
O amor difundido por Cristo por todo o ser é um poder vitalizante. Todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, esse amor toca, transmitindo cura. Por ele são despertadas para a atividade as mais altas energias do ser. Liberta a alma da culpa e da dor, da ansiedade e do cuidado que consomem as forças vitais. Vem com ele serenidade e compostura. Implanta na alma uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir. A alegria do Espírito Santo. Alegria que comunica saúde e vida.